Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. Hoje a gente vai avançar mais um passo na nossa jornada pelo Symbaroum, cenário de fantasia sombria da Free League, publicado aqui no Brasil pela editora Tria, livro que a gente está destrinchando aqui, passando por todos os capítulos, tentando sempre identificar os pontos que sejam mais importantes, mais relevantes, para dar uma ideia geral para quem ainda não conhece o jogo, né? Sobre o cenário, o sistema, enfim, tudo que foi importante para vocês saberem qual é a proposta, qual é a pegada do Symbaroum. Quem está chegando agora e quer conhecer o jogo, não tem problema, não entre em pânico. Tem a nossa playlist aqui exclusiva com todos os vídeos que a gente já fez e ainda vai fazer sobre o Symbaroum. Então você pode assistir com calma e depois, se quiser acompanhar conforme os vídeos vão saindo, é só se inscrever aí no canal, ativar o sininho para não perder mais nenhum capítulo. Então vamos lá, pessoal. Quem está ligado no movimento, quem já está inscrito aqui no canal e está acompanhando os vídeos, deve lembrar que eu falei lá no início da série que o livro do Symbaroum, ele é meio que 3 em 1. Ele é dividido em outros 3 livros, né? O primeiro livro trata de apresentar o cenário e tal, que a gente já terminou, já vencemos, né, o primeiro livro no vídeo passado, e a partir de hoje a gente já vai entrar, olha, no livro 2, chamado Guia do Jogador, beleza? Então, os próximos capítulos, salvo engano, os próximos 9 capítulos vão compor esse livro do jogador. Mas o que é que a gente tem neste capítulo aqui que vamos ver hoje no vídeo? A gente vai ter aqui uma espécie de índice, um apanhado geral, ou um resumo sobre o processo de criação dos personagens, tá? Mas não só isso. O livro vai começar aqui, olha, na introdução, falando um pouquinho sobre o papel do jogador, tá? Deixa eu mostrar aqui a ilustração, tá sempre bacana, né? Sempre legal. O papel do jogador, ele vai servir, na verdade, como uma espécie de guia para iniciantes, para quem ainda não tem tanto contato ainda com o RPG, quem está começando a jogar, quem esse é o primeiro livro que encontrou pela frente e está lendo. Então ele vai dar aqui aquelas dicas básicas, tá? Mas uma coisa que eu achei interessante de destacar é o seguinte: segundo diz aqui no livro, cabe ao jogador também, né, parte da responsabilidade pela diversão do grupo. Muita gente acredita isso só para o mestre, como se fosse um trabalho do narrador entreter ali todo mundo, mas na verdade todos, né, têm que estar comprometidos com a diversão do grupo. E aqui o livro do Symbaroum deixa isso bem marcado, bem registrado, tá? Fora isso, ele vai dar algumas orientações gerais, né, como eu falei. Então, por exemplo, ele vai sugerir que o seu grupo de personagens tenha um objetivo para ajudar a história a ir andando, né? O próprio personagem é bom que ele tenha um objetivo específico. Isso auxilia também na criação de novas histórias, de novos enredos e também no desenvolvimento do próprio personagem, porque a ideia não é você fazer um apanhado de estatísticas e números, é você dar vida, né, ao personagem, como ele chama aqui, seja através da sua interpretação, ou quem não gosta muito de interpretar, mas seja através da criação, né, de possibilidades para o personagem, de tramas, de coisas interessantes que podem acontecer com ele, ou que ele pode ir atrás, né? Inclusive, ele fala aqui, olha, num pequeno tópico, descreva planos futuros, né, para além de um objetivo imediato, o que o seu personagem almeja a longo prazo. Se você vai jogar uma campanha, isso pode ser muito útil tanto para o narrador quanto para você, porque vai dar uma linha ali para você seguir na condução do personagem. Avançando aqui o capítulo, ele vai trazer, olha, como criar um personagem, que aqui é o objetivo principal, né, dessa introdução. E aqui ele vai de fato dar um resumo, né, de cada um dos passos. Os capítulos seguintes, eu já dei uma olhada aqui básica, eles na verdade vão trazer todos os detalhes, né, todos os desdobramentos dos tópicos principais, né, que são abordados aqui nesse capítulo da introdução. Então, primeira coisa, o livro coloca aqui que você tem total liberdade para criar o seu personagem da maneira como você achar mais interessante, mas o livro vai trazer sugestões em relação a isso, especialmente em relação aos arquétipos. O livro traz aqui 3 arquétipos, que são o guerreiro, o místico e o ladino. Só que, na verdade, e a gente vai ver, só lembrando, com mais detalhes isso em capítulos futuros, esses arquétipos eles podem ser subdivididos para você criar uma gama maior de possibilidades, uma gama maior de personagens. O livro até sugere aqui que você tenha, para um grupo considerado equilibrado, pelo menos um de cada arquétipo. Mas isso não é uma regra, é só uma sugestão do livro. Seguindo adiante, o próximo ponto que ele vai abordar aqui no processo, né, de criação de personagens é a questão dos atributos, tá? Que também teremos um capítulo específico. Mas só para dar aquele primeiro contato, né, aquele gostinho, o Symbaroum ele vai trabalhar com 8 atributos. Parece muito, né? Mas olha só, quais são esses atributos? Primeiro, astuto, discreto, persuasivo, preciso, rápido, resoluto, vigilante e vigoroso. Como é que vai funcionar essa questão de atributos aqui no Symbaroum? Também uma primeira informação, vou ler um trechinho aqui para vocês, olha só. Estes atributos podem ser interpretados como
talentos, perícias e interesses que o personagem aprendeu até então durante sua vida e correspondem a todas as situações às quais ele pode enfrentar no jogo. Lembrando, teremos um capítulo específico para discutir os atributos, tá? Só as informações gerais. Assim como temos também uma informação geral a respeito do sistema. Como é que vai funcionar aqui um teste básico do Symbaroum, um teste de atributo. Você vai jogar o D20 e o resultado precisa ser menor ou igual ao valor que você tem no atributo para que você seja bem sucedido naquela ação. De novo, só uma informação básica, tá? Vamos destrinchar isso no momento apropriado. Uma coisa que também é importante a gente comentar, que o livro já traz aqui, é como é que você vai distribuir valores, né, para esses atributos. Como é que vai ser isso? Você vai sortear, você vai comprar pontos, você tira na sorte? Como é que funciona isso? O livro vai trazer aqui duas possibilidades, tá? A gente vai ter aqui ou o que ele chama de distribuição típica, que você já tem valores, né, fixos, e você só vai escolher onde alocar cada um desses valores, tá? E aí os valores são 5, 7, 9, 10, 11, 13 e 15. Então você tem com certeza ali um atributo mais forte, um atributo bem mais fraco e alguns intermediários aí pelo caminho, tá? Essa, só lembrando, é a distribuição típica. Existe a possibilidade também de você comprar pontos, tá? Ou seja, você vai ter ali 80 pontos para distribuir entre os atributos que você quiser, tá? Só tem um detalhe. Somente um valor de atributo pode ser 15 e nenhum pode ser maior que 15 ou menor que 5. Então você vai distribuir os pontinhos, mas vai ter essas regras, tá? Avançando aqui no livro, temos mais uma arte bacana, deixa eu mostrar para vocês. E o próximo tópico que o livro vai trazer, olha, é pequenininho inclusive, é o atinente às raças. Por quê? Aqui, basicamente, ele vai só citar quais são as raças, tá? De novo, a gente vai ter ali uma parte do livro para a gente ver isso com mais calma. Mas quais são as raças jogáveis aqui no Symbaroum? Você vai ter Cambiano, que eu não sei o que é, vamos descobrir quando chegarmos no capítulo apropriado. Goblin, já citamos aqui, né, algumas interações que os Goblins têm com os humanos e tal. Em algumas comunidades eles são aliados ou escravizados, ou alguma coisa assim. E temos os humanos, que só lembrando, são divididos aqui em dois povos, né? Os Ambrianos e os povos bárbaros, tá? Também já citamos isso aqui. E por fim temos ogros. Sim, você pode jogar como um ogro aqui no Symbaroum. E não temos, pelo menos neste primeiro momento, duas raças que são muito comuns em jogos de fantasia medieval. Os anões e os elfos, que já foram inclusive citados aqui de alguma forma ao longo do livro, mas não aparecem até então como raças jogáveis. Novidade, hein? O próximo tópico que o livro vai trazer aqui, olha, é referente às habilidades, que também veremos com mais calma no futuro, mas só para dar o gostinho, pelo que está dito aqui, cada personagem começa com 3 habilidades. E aqui, as habilidades, elas são divididas, né, ou subdivididas pelo nível de experiência, ou seja, você vai ter na habilidade o nível novato, o nível adepto e o nível mestre. Então, acredito eu que você, através da experiência no desenrolar do jogo, você pode melhorar o seu nível em cada uma das habilidades, pelo menos é o que dá a entender aqui. E nesse início você vai começar com 3, como eu falei, sendo que 2 delas vão ser na categoria, né, de novato e uma na categoria de adepto, ou seja, claro, óbvio, evidente, você não começa como mestre de nada. Avançando, a gente vai ter aqui, olha, a questão das tradições místicas, tá? Para personagens usuários de magia ou com poderes sobrenaturais ou alguma coisa nesse sentido. O livro vai dizer aqui que a gente tem algumas categorias, né, nessas tradições místicas. Então, por exemplo, a gente vai ter aqui a ordomágica, né, que seriam, da maneira como eu estou entendendo até agora, os magos, né, padrão, mago básico, vamos dizer assim, né, a gente até citou algumas delas aqui já. Temos os teurges, que são ligados à igreja de Prius, então imagino eu, né, que seja alguma coisa ali parecida com um clérigo ou algo assim. Temos as bruxas, né, que são aliadas dos povos bárbaros, né, integrantes, né, dos povos bárbaros. E temos os feiticeiros. Aqui o livro não dá muitos detalhes ainda, mas ele diz que tem uma coisa chamada corrupção. Ou seja, já dá a entender que a magia tem um preço, tem um custo, pode ter uma consequência maior, que vamos ver com certeza quando chegarmos no capítulo adequado. Na sequência, ainda ligado a isso, o livro vai trazer aqui um tópico, olha, falando sobre a questão da sombra. Então é como se essa questão da corrupção tivesse ligada, está ligada, né, com essa questão da sombra. Eu vou ler um trechinho aqui para vocês, olha só. Toda criatura e objeto no mundo de jogo tem uma sombra, uma expressão de suas alianças espirituais ou sua essência mais profunda. A sombra indica a qual dos 3 princípios primais um personagem tem mais ligação: a disciplina da civilização, a selvageria da natureza ou a corrupção da escuridão. Quer saiba o personagem sobre esta ligação ou não,
Ou seja, já dá a entender ali que a gente teria essas três forças. Eu não fiquei muito fã dessa nomenclatura ali, tá? De civilização, selvageria e escuridão. Mas enfim, mais especificamente em relação à civilização. Mas aí é gosto de cada um, né? Então a gente vai ter essa questão dessas três forças, vamos dizer assim, que provavelmente misturadas aí vão formar essa questão da sombra, e isso vai ter uma influência na magia, gerando a tal da corrupção. Mas isso tudo eu estou inventando agora da minha cabeça, porque a gente só vai saber mesmo quando a gente chegar no capítulo da magia. Avançando, a gente vai ter um pouquinho também, olha, sobre equipamentos, tá? Claro, teremos um capítulo também específico para isso, mas qual é a ideia geral que o livro traz aqui para a gente nesse momento? A questão do equipamento, ela basicamente vai ser definida pela questão do arquétipo e pelas habilidades que o seu personagem tem. Então isso aí vai influenciar de alguma forma no seu equipamento inicial. Logo aqui embaixo, olha, ele traz uma tabelinha aqui de equipamento inicial, então só para vocês terem uma ideia, ele traz aqui em uma coluna, olha, habilidade ou poder. O que dá a entender que, se você tiver a habilidade Homem de Armas, por exemplo, o seu equipamento inicial é uma armadura média. Se você tiver a habilidade Atirador, o seu equipamento inicial vai ter uma besta ou um arco, entendeu? E assim como acontece com as habilidades e poderes, os arquétipos também devem fornecer um equipamento inicial para o personagem. Até o presente momento, é assim que funciona. Seguindo adiante, temos aqui também rapidinho a questão do dinheiro. Ele vai trazer aqui uma quantidade de dinheiro inicial, né, que ele diz aqui, cada personagem começa com 5 thalers, a menos que qualquer um de seus traços especifique algo diferente. Ou seja, a gente vai ter uma quantidade de dinheiro inicial, mas isso pode ser alterado de acordo com o tipo de personagem, de acordo com os traços que ele tiver. Tá? Como é que funciona a questão do dinheiro aqui? Pelo que eu entendi, e a gente tem um parágrafo bem curtinho aqui falando disso, como é que funciona? Você vai ter os thalers, que seriam as moedas mais valiosas, né? A gente teria na sequência o shilling ou shilling, e teria por fim a Ortega, né? Ou o Ortega, enfim. Na verdade, pelo que eu entendi até agora, é aquela coisa básica do ouro, prata e cobre, só que eles deram outros nomes aqui, né? Para diferenciar, para tornar o cenário algo não tão comum assim. Então a gente vai ter os thalers equivalendo, na minha interpretação aqui até agora, às moedas de ouro, os shillings às moedas de prata e Ortegas a moedas de cobre. Seguindo adiante, para a gente fechar já o conteúdo desse vídeo, o livro vai trazer aqui os toques finais, né? A questão da personalidade, né? O nome, o histórico, né? do seu herói e tal. Teremos aqui os objetivos, né? Reforçando aquela coisa que eu comentei no início do vídeo, né? Pense num objetivo específico para o seu personagem para torná-lo com várias camadas, né? Para não torná-lo um acumulado de estatísticas e números. E fechando aqui esse capítulo, né, da introdução ao livro 2, a gente vai ter aqui um modelo da ficha, né, de personagens, que serve também como um resumo e como um passo a passo, né, de todo o processo de criação de personagem, e também já vai te ajudando a localizar onde fica cada informação aqui na ficha, tá? Então, tá aqui, e com isso a gente fecha esse capítulo de introdução ao guia do jogador, e a partir daqui vamos explorar cada um desses aspectos que eu citei aqui em detalhes nos seus respectivos capítulos. Então é isso, pessoal, vou ficando por aqui, fechamos mais um vídeo sobre o Symbaroum. Espero que vocês estejam curtindo aí a nossa jornada. Quem assistiu o vídeo até agora, muito obrigado, deixe aí o seu like, seu comentário para saber o que vocês estão achando do livro, dos vídeos, enfim, do cenário, e a gente continua batendo papo e trocando informações, beleza? No mais, a gente se encontra na próxima resenha.